Bom dia a todos, que alegria, mais um dia de culto ao Senhor, de momento de comunhão, de estarmos aqui no acampamento escolhendo o melhor lugar, na presença do nosso Deus, para agradecermos e louvarmos o seu precioso nome. Neste momento eu convido a todos a colocar-se de pé, estaremos orando ao nosso Deus, pedindo que Ele abençoe mais um dia em sua presença. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela rica oportunidade de nos reunirmos em teu nome. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de te servir e estarmos, ó Deus, aqui em comunhão, buscando pela tua presença. Que a cada instante a nossa vida esteja entregue ao Senhor e que a tua vontade, ó Deus, se cumpra em nós. Nos dê sempre, ó Deus, um coração com sabedoria para estarmos, ó Deus, obedecendo a tua palavra e juntos podermos engrandecer o teu santo nome. Abençoe, ó Deus, o culto dessa manhã, mais um momento de aprendizado da tua palavra. Abençoe o teu servo, pastor, ó Deus, que irá trazer a mensagem. Continue usando-o como instrumento em tuas mãos. Abençoe o restante de dia em tua presença, nos dando proteção do alto dos céus. Graças te damos por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 7. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será o nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Nesse mesmo espírito de adoração, louvemos ao Senhor com o hino de número 3. Oh, gratos ao Senhor, ao vosso Rei louvar, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. A Ele pertencem bênçãos e sabedoria, sem glória e soberania.
Amém. Podei vos assentar. Neste momento teremos uma participação especial com Aline Louise. Sempre quando me ponho a ler, minha vida passo a reescrever. Até ouço o som da paz de Davi e me transporto imediatamente para ali. Tão maravilhoso é conhecer tudo que o Senhor me disse pra aprender. Viajo pelo mundo com a minha mente e tudo fica bonito e diferente. É a história mais bonita que alguém já escreveu, onde há resposta pra tudo que ainda ninguém viveu. O guia perfeito, inspirado no amor de Deus. Faço como em João capítulo 6. Jesus explica pra mim e pra vocês: não haverá fome na vida de quem crê, pois Ele é o pão do céu que faz viver. É a história mais bonita que alguém já escreveu, onde há resposta pra tudo que ainda ninguém viveu. O guia perfeito, inspirado no amor de Deus. Que história bonita, um amor grandioso que deu seu filho para morrer em uma cruz para que pudéssemos ser salvos e estarmos aqui juntos adorando o seu nome. Louvado seja Deus pela vida da irmã, que Ele continue abençoando ricamente a mesma. Neste momento, convido a todos mais uma vez a colocar-se de pé. Estaremos louvando ao Senhor com o cântico A Tua Graça Me Satisfaz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz.
eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Amém. Que graça estarmos louvando ao Senhor, dizendo que Ele nos satisfaz, que a Tua graça é suficiente na nossa vida. Amém? Neste momento eu convido a todos a estarem falando o tema e a divisa do nosso acampamento. Tema: o viver pleno do crente em unidade e maturidade. Divisa: Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Amém? Neste momento vamos cantar Em Tua Casa, Senhor, e na oportunidade os irmãos podem se cumprimentar, ter esse momento aí de comunhão. Em tua casa, Senhor, os filhos teus reunidos se encontram felizes, pois fazem parte da tua imensa família. E num sorriso feliz, repleto de afeição, nos cumprimentamos e nos abraçamos como amigos e irmãos. Cristo a videira, nós somos seus ramos, seu sangue é quem nos dá poder. O amor de Jesus em ti faz-nos um, e o mal nunca irá nos vencer. E agora, dadas as mãos, erguemos a mesma oração. Deus fortaleça nossa amizade e que ela jamais tenha fim. Deus fortaleça nossa amizade e que ela jamais tenha fim. Em tua casa, Senhor, os filhos teus reunidos se encontram felizes, pois fazem parte da tua imensa família. E num sorriso feliz, repleto de afeição, nos cumprimentamos e nos abraçamos como amigos e irmãos. Cristo a videira, nós somos seus ramos, seu sangue é quem nos dá poder. O amor de Jesus em ti faz-nos um, e o mal nunca irá nos vencer. E agora, dadas as mãos, erguemos a mesma oração. Deus fortaleça nossa amizade e que ela jamais tenha fim.
Amém. Peço à irmã Simone que esteja orando, agradecendo a Deus por mais esse momento de comunhão. Amém. Podemos assentar. Neste momento, as crianças terão um culto infantil. E ainda vamos louvar ao Senhor com o cântico Vim para Adorar-te. Tu és a luz que me tira das trevas. Hoje feliz posso ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso Deus nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca irei medir o teu sofrer pra me salvar naquela cruz. Nunca irei medir o teu sofrer pra me salvar naquela cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um que se faz presente nessa manhã. Neste momento, teremos a mensagem com o pastor Adriel. Irmãos, bom dia a todos.
Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus pelos louvores entoados a nosso Senhor. Ficamos muito felizes de estar louvando a Deus junto com os irmãos. É uma alegria. Irmãos, já nos apresentamos, né? Nosso trabalho ali também em Serranópolis. Então vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 4. Estamos caminhando aí por todo o capítulo. Já falamos aí desde o verso 1. O apóstolo Paulo nos rogando, nos convocando para levar uma vida digna diante de todas aquelas doutrinas, aquele conhecimento sobre Deus, sobre a salvação, sobre a eleição, sobre como nós estávamos perdidos, longe de Deus, sem Cristo no mundo, e então fomos chamados para viver essa vida que é tão extraordinária, né? E ao mesmo tempo, no comum do dia a dia, no ordinário, nós vivemos, se vivemos com intensidade, todas aquelas doutrinas, elas fazem sentido. Vamos ler aí do verso 11 ao 16, que diz, então: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Posso chegar um pouquinho para frente o púlpito? Ficar mais perto um pouquinho dos irmãos. Não, aqui tá bom. Irmãos, quem foi que foi dormir mais tarde ontem? Foi que horas? 3? Quem que dormiu mais tarde? Fala aí. 3 horas, 4 horas? Foi que horas, irmão? Que horas que foi? 3? Eu só lembro que de madrugada eu tava querendo levantar minha barraca aqui. Mas foi uma bênção. Os irmãos têm coragem mesmo, viu? Quando acordei... Obrigado, irmão. De manhã já estavam cantando lá na cantina. É a força do Espírito de Deus mesmo, viu? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor bendito Deus, Pai eterno, louvamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz e nos deu uma família na fé, com irmãos de lugares diferentes, ó Deus, com jeitos diferentes, com dons diferentes. E o Senhor fez com que todos nós fôssemos feitos irmãos e filhos de Deus, o mesmo Pai que está em todos e age por meio de todos. Obrigado porque somos um corpo apenas e temos apenas um Espírito, o Espírito Santo de Deus, Espírito da promessa, o qual fomos selados até o dia da redenção. É o nosso penhor, é a nossa garantia de que o que nós experimentamos aqui, temos experimentado nesse retiro, é apenas uma prévia muito pequena daquela alegria que teremos no céu por toda a eternidade,
com todos os irmãos de todos os lugares, de todas as épocas, servindo junto ao Senhor. Como diz em Apocalipse, os seus santos o servirão. E pedimos, Pai, que continue nos dando essa alegria, essa perseverança, essa fé, essa unidade e essa maturidade, ó Deus. Que os mais velhos cuidem dos mais novos, que as mulheres instruam as moças, os homens, os rapazes, e que sejamos todos um, como o Senhor é um também. Aquela unidade perfeita, Deus, que o Senhor já tinha na eternidade passada, entre o Pai, o Filho e o Espírito, família perfeita, e aquele amor que havia e aquela glória, que sejamos assim também, ó Deus, refletindo o Deus trino, triuno, como irmãos, um servindo ao outro, se doando, se negando e recebendo as bênçãos da igreja, da vida em comunidade, as orações, louvores, pregações, exortações, conselhos. Que nenhum de nós venha desprezar os conselhos, que os mais novos se atentem ao modo de viver dos mais velhos, piedosos, que os mais velhos aprendam com a criatividade dos mais novos também, e a disposição e ousadia também, e que sejamos um, como Tu és um, Pai. É o que nós pedimos. Pedimos que nos use poderosamente, ó Deus, e que a Tua palavra seja aplicada em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem à noite, nós vimos que o nosso rei guerreiro, Jesus Cristo, ele invadiu o território inimigo, ele amarrou aquele valente menor, Satanás, saqueou-lhe os bens, distribuiu entre o seu povo e os seus súditos. Ele desceu até as regiões inferiores, mais baixas da terra, foi humilhado, mas ressurgiu e foi elevado às alturas, e nele reside toda a plenitude de Deus, e ele é quem enche todas as coisas. Amém? E aí no verso 11, falamos sobre a graça que ele nos deu e sobre os dons diferentes para cada pessoa, e o verso 11 vai discorrer sobre quais são alguns desses dons apenas, não fala sobre todos, são muitos, e qual a utilidade desses dons também. Então o verso 11 vai dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, primeiro ponto, nós vamos ver sobre essa concessão dos dons, os dons que ele nos concedeu. Então, após ter Jesus subido aos céus, agora, pelo Espírito Santo, ele concede dons aos homens, ou seja, aqueles prêmios, mas não porque nós merecemos ser premiados, mas porque ele conquistou o território inimigo e tem autoridade suprema agora, que pelo Espírito Santo concede dons aos homens, prêmios que nós recebemos, mas que foi pela vitória dele apenas, do nosso Jesus, que é nosso campeão. Então Cristo não apenas salva, mas ele dá uma missão, mas não apenas ele salva e dá uma missão, mas ele dá as ferramentas apropriadas para executarmos essa missão que ele nos deu. Então nós temos o conceito de graça e de misericórdia, e é como a misericórdia, ela é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos receber. Então Deus usou de misericórdia quando ele nos salvou. Ele nos livrou do inferno. Ele nos livrou daquela ira eterna, justa e santa de Deus que ia cair sobre nós, e a eterna separação da majestade do seu poder, como dizem Tessalonicenses. Ele usou de muita misericórdia em não nos dar aquilo que nós merecíamos, que é o inferno. Então hoje tem aquele conceito errado de
Deus vai dar aquilo que você merece. E a pessoa fica feliz, mas ela tinha que ficar triste se ele recebesse de Deus aquilo que ela merece, aquilo que nós merecemos. Tem até aquela música antiga, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que você tinha era a ira de Deus. Será que quer mesmo? E então essa é a misericórdia. Agora entra a graça. Deus é tão bondoso que Ele não apenas nos livra do inferno e da sua ira, como Ele ainda dá a vida eterna, dá o Espírito Santo, dá os dons, dá a eternidade na presença de Deus. Isso é graça. É um favor imerecido, que nenhum de nós merece, mas Ele, pela sua bondade, segundo o propósito da sua vontade, o beneplácito da sua vontade, o seu conselho santo, Ele nos escolheu e ainda nos salvou, não livrando apenas da ira, mas concedendo graça, vida eterna e dons para trabalhar no seu reino. Não apenas a graça de ser salvos, mas a graça de servi-lo. Como Paulo diz em Filipenses, vocês estão recebendo não apenas a graça de conhecerem a Cristo, mas também de padecerem por Cristo. Então, Jesus ele fala, vá, é o ide, mas ele põe uma sandália no pé. Ele dá a missão, mas ele dá os equipamentos, os aparatos para essa guerra. Temos a oração, que é o meio de obter o poder de Deus. Jesus estava sempre orando. Temos o Espírito Santo para nos conduzir em todos os caminhos, em toda a verdade. Temos a Escritura, e se tivéssemos a Escritura e não tivéssemos o Espírito Santo, não íamos entender a Escritura, porque o Espírito é o autor dela. Então temos a palavra para nos armar por completo, como Efésios 6:10 em diante diz, revestindo de toda a armadura de Deus. Temos a igreja para servir e para também sermos instruídos. Olha o tanto, irmãos, de armas espirituais que nós temos. Será que o inferno prevalecerá contra nós, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque temos essas armas. Porque quem tem Deus ao seu lado, ainda que seja só um, ele sempre será a maioria. Ainda que saia contra o exército, ele sempre será a maioria, se for ele e Deus, contra centenas e contra milhares. Amém? Vimos ontem a representação que merecia o Globo de Ouro. Os irmãos falaram assim que eu me senti lá em 1517. Lutero, parabéns. O Papa, então. Foi uma bênção, irmãos. Nós sentimos desafiados, ainda saímos felizes, rindo. Teve de tudo ontem na peça, né? Lutero ele falou que nem se todos os telhados virassem demônios, ele não recuaria. Porque um homem com Deus, ainda que só, ele é sempre maioria. Então ele vai falar sobre aqui os profetas e apóstolos. Ele chamou os apóstolos para serem testemunhas de seu ministério, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Isso é lá em Atos 1, 21 e 22, fala que para que o próximo, que seria apóstolo, para substituir Judas, que havia se enforcado e ido para o seu próprio lugar de perdição, deveria haver essas prerrogativas aí, essas características. Ter caminhado com Jesus, o batismo, visto o batismo, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão aos céus. Então, quando você ouve aí na rua ou na internet alguém que diz apóstolo não sei quem, você olha bem para o rosto dele, vê se tem algumas rugas, porque ele deveria ter mais ou menos uns 2.000 anos de idade. Porque para ser o apóstolo, ele tinha que ter andado com Cristo e presenciado aqui
esses acontecimentos. Foram aqueles 12. E Paulo, como uma exceção, como ele próprio diz, abortivo, ele diz, nascido fora do tempo, foi chamado depois, mas como apóstolo aos gentios, porque eles tiveram um contato muito íntimo com Jesus. Mesmo apóstolo que não caminhou com Cristo no seu ministério, mas Jesus apareceu várias vezes para ele ali, chamou-lhe face a face e apareceu algumas vezes encorajando e dando várias revelações. Ele diz, conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não são lícitas dizer ao homem. Então, tiveram um contato muito íntimo, próximo de Jesus. Observaram o seu jeito, a vida de Jesus. E foram, então, chamados para ser testemunhas. Ou seja, testemunhar, testificar aquilo que eles viram com seus próprios olhos. O apóstolo significa enviado diretamente por Jesus. João diz, aquele que nossos olhos viram, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então esses foram os apóstolos, que Deus concedeu os dons para eles solidificarem ali a igreja de Cristo, lançarem as bases para que nós pudéssemos então edificar em cima desse fundamento. Os profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, também já cumpriram sua função de profetizar, de anunciar juízo e salvação mediante a pessoa de Cristo. Então nós vemos no Novo Testamento, você tem Ágabo ali, que profetizou uma fome que haveria para que a igreja se preparasse, profetizou também a prisão do apóstolo Paulo para se preparar. No Antigo Testamento temos inúmeros, Isaías que falou sobre Cristo, capítulo 9, capítulo 53, 52. Temos Jeremias, Ezequiel, todos os profetas falaram de Cristo e já cumpriram seu papel. Você vê à medida que o cânon das Escrituras, ou seja, todos os livros da Bíblia vão sendo formados e fechados, que vai diminuindo a atividade profética ali. E o que começa a ser enfatizado é a pregação, o ensino, a evangelização. É isso que nós temos como enfoque no Novo Testamento e nos nossos dias de hoje. Então, Efésios capítulo 2, verso 20 e 22, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? 2 capítulos anteriores, que não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e Cristo a pedra angular. Então você tem Cristo. Lembra que Paulo falou que ele queria ir para longe, para aqueles que ainda não ouviram de Cristo, para não edificar sobre fundamento alheio, fundamento que outros já colocaram. E ele fala, não há nenhum outro fundamento. Não se pode colocar nenhum outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Ele é a rocha que a igreja é edificada. Ele falou, sobre esta pedra, sobre aquela afirmação que Pedro faz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre Jesus, esta pedra, a igreja é edificada. Qualquer igreja, irmão, seita, religião, heresia que se tornou uma heresia, uma seita, porque tirou Cristo desse fundamento e colocou algum homem ou alguma profecia, palavra humana.
e então perdeu a característica de igreja de Cristo. É esse outro evangelho, que não é evangelho. Porque só há um fundamento, que é Jesus Cristo, é a pedra angular. Aí sobre Cristo temos construído ali os apóstolos e profetas. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Aquelas profecias a respeito de Cristo, do reino de Deus, de Israel, da igreja. Você tem essa base. No Novo Testamento, as cartas paulinas, petrinas, joaninas e daquele círculo apostólico, formando essas colunas, essas vigas. E agora sim, nós, irmãos, pastores, mestres, evangelistas, edificamos pedra por pedra, tijolo por tijolo, e crescemos para edificação no Senhor. Amém? Então, irmãos, se nós não sabemos o lugar de cada um e a missão de cada um, então fica um negócio disforme, não vira uma construção sólida. Mas quando é na ordem bíblica, Cristo Jesus, apóstolos e profetas, e agora nós, cristãos, pastores e mestres, irmãos, edificamos para o santuário de Deus. Então espero que os irmãos tenham compreendido. Se a gente está sempre em busca de novas revelações e profecias e apóstolos, a Bíblia não ia terminar nunca, né? Sempre ia ter uma nova profecia para escrever. E aí a igreja não cresceria. Cada um já teve o seu papel, a sua missão pré-estabelecido, não por um pastor, um bispo, um apóstolo ou uma nova modinha de igreja, mas sim pelo cabeça, que é Jesus Cristo, por Deus Pai, que estabeleceu Jesus como cabeça da igreja. Então devemos saber o lugar de cada coisa. De modo que a igreja e o mundo, o que a igreja e o mundo precisam hoje, irmãos, não é de novas profecias, porque já temos a profecia do Senhor, já sabemos sobre a volta de Cristo, a vinda de Cristo, ministério, vida, morte, ressurreição, sacrifício, céu, inferno, a escatologia futura, algumas coisas que acontecerão, sobre a nossa salvação, sobre o poder que o pecado tem, sobre Satanás, já sabemos tudo que precisamos saber. Agora, o que é que precisamos? O que é que a igreja precisa e o mundo precisa? Evangelista e pastores mestres. Os povos estão perecendo longe do evangelho. Eu trouxe até alguns dados aqui, irmãos. Peço que os irmãos se atentem, para a gente entender, na prática, que é isso que a gente precisa. É evangelização, doutrina, acompanhamento pastoral. Existem cerca de 7.000 a 7.400 povos, grupos étnicos não alcançados. 7.000 a 7.400. Representando mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Concentrados principalmente na janela chamada 1040, por causa da longitude e latitude. Muitos desses grupos, que totalizam cerca de 42% da população mundial, vivem sem acesso a igrejas, missionários ou a Bíblia em sua própria língua. Irmãos, uma das características aí dos reformadores foi a tradução da Bíblia, como foi dito ontem pelo irmão John. Lutero, então, devolve a Bíblia para o povo, traduz para o alemão comum, para que o povo tenha acesso às Escrituras. E aqui diz que 3 bilhões de pessoas no mundo de hoje, 8 bilhões, né? É muita gente. Sem acesso à igreja, missionários e a Bíblia na sua própria língua. Já viu que preciosidade é ter a Bíblia em nossa língua? Constantemente, quando eu vou orar, e eu vou, a parte de agradecimentos, eu falo, Senhor, obrigado pela língua, pela Bíblia, no nosso idioma. Porque o que teríamos, irmãos? Quem seríamos nós? Nós vemos, às vezes, alguns lugares mais isolados, de difícil, onde ser cristão é difícil.
E aí aqueles helicópteros descendo algumas caixas com bíblias e o povo indo assim, irmãos, realmente com sede ao pote, com fome espiritual por aquelas bíblias ali. Todos indo em cima e pegando a sua e abraça e beija, porque agora eles vão aprender mais sobre Deus. E muitas vezes nós não valorizamos a Bíblia que nós temos. No Brasil, os 8 segmentos menos evangelizados são os indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, imigrantes, surdos e os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. Lembre de orar por eles. E, irmãos, eu quero fazer aqui também falar algo que é... Nós falamos isso lá em Rio Pardo, no acampamento que tivemos sobre missões, já faz um tempinho. E nas nossas devocionais ali com o grupo, eu fiz um desafio que é você... Eu quero trazer para agora, irmãos. Quem já pensou em ser missionário ou pastor, algum evangelista mesmo para sair evangelizar? Levanta a mão, por favor. Não precisa ter medo, não. Quem mais? Irmão Júnior, acabei de descobrir. Serranópolis. De Serranópolis para o mundo. O povo põe assim no Instagram, né? Quem mais? A irmã ali, ó. Quem? Pode levantar mais alto, por favor. Aqui, a irmã. O sermão saiu voando. Então, irmãos, quantas pessoas temos aqui, né? Quão poucas levantaram a mão? Então, deve haver uma reflexão, irmãos. E eu não estou falando assim de preparar as malas, não. Igual lá em 2018, decidi não. Eu senti o desejo ardente por missões e falei com a Lorena, agora é arrumar a mala. Eu não estou falando isso agora. E os irmãos têm que arrumar a mala agora, não. Só estou falando assim sobre pensar, refletir mesmo. E se eu fosse um missionário? Ou um pastor, um evangelista? Então, irmãos, eu quero trazer esse convite mesmo, essa reflexão. Pense nisso a partir de hoje. Em nome de Cristo. Peça a Deus clareza, peça a Deus, Senhor, me mostre. Eu quero compartilhar também um pouco sobre mim, sobre o que Deus, como que Deus me chamou. Ele estava no 3º ano do ensino médio e ia de bicicleta para a escola. Conquista no tempo frio, parecido aqui, né? Chuva e aquela névoazinha de manhã. E aí eu comecei a ir de van para a escola. E tinha que ficar 1 hora dentro dessa van. Eu tinha que acordar mais cedo, né? Que eu não gostava. E ainda ficar 1 hora naquela van. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer 1 hora dentro dessa van? Cochilar? Né? Aí eu baixei várias músicas, louvores sobre Cristo, no celular. Peguei uns 2 livros lá empoeirados que meu pai tinha me dado. E eu era ruim de leitura. Eu falei, agora eu vou ler esses livros. 1 hora, né, por dia. Por dia? Não é possível, né? E peguei a Bíblia, que eu também não lia muito. Falei, vou começar a pôr em prática esse negócio de ser crente. E aí, irmãos, todos os dias, fazendo a devocional ali naquela van. E eu sei, irmãos, eu tenho plena certeza absoluta que isso não veio de mim. Porque como nós dizemos ontem, como aquela frase, né, de João Calvino, o que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de mal em mim, se os irmãos verem alguma coisa de mal em mim, esse sou eu mesmo, Adriel, prazer. Desprazer, né? Desprazer. Então eu sei que Deus que colocou aquilo no coração. Então, meditando na Bíblia, sem nem entender muita coisa, a versão
revista e corrigida para um adolescente é difícil, né? Então, ouvindo aqueles louvores sobre Cristo, orando ali, com minhas falhas e fraquezas, e li 2 livros, um sobre Jesus, quem Jesus é, e o outro chamado Radicalize, sobre evangelização entre jovens e adolescentes. E então Deus falou muito forte ali. E eu não sabia, irmãos, o que eu ia fazer. Tinha dúvida entre uma faculdade de filosofia, alguma coisa, mas foi a primeira coisa que eu tive mais certeza na minha vida, que era fazer a obra de Deus. E então, imediatamente, eu que não tinha planos nenhum, o primeiro plano já era entrar no seminário, casar com aquela moça ali bonita e ir para o campo. E graças a Deus, estamos nesse campo também. Porque o Senhor é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, se você não pensa em ser missionário e você não quer ser, talvez Deus queira. Então, peça para Deus fazer você querer. E não você partir da sua própria natureza querer algo desse tipo. Porque vem de Deus. Então eu deixo esse desafio para os irmãos. 3 bilhões no mundo que não conhecem a Jesus. Não tem língua traduzida, não tem missionário. A maioria dos missionários, nós acabamos indo para lugares já evangelizados, como Serranópolis, ainda que sejamos a única igreja ali, digamos, bíblica, tradicional, as pessoas ouvem falar de Jesus, né? E no Brasil, 8 segmentos. Lembre deles, na oração também. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, imigrantes, surdos, os mais ricos e os mais pobres. Versos 12 ao 14, vamos ver o propósito dos dons. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos, o versículo tema, divisa, né? A unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, na estatura de Cristo. Para não ser como meninos agitados, aqui nós vemos as crianças para um lado e para o outro, agitado. Pega uma bola, pega uma peteca, vai para a piscina, agitados, tudo chama a atenção. Mas levados pelas doutrinas dos homens, artimanhas e astúcias que conduzem ao erro. Como já vimos, as profecias já foram reveladas, escritas. O que precisamos agora é de pastores e mestres que preguem e ensinem com clareza e fidelidade a palavra de Deus, instruindo os membros a buscarem santidade, e de evangelistas para pregar esse mundo perdido, pecador. Dos 121.621 estabelecimentos religiosos identificados no nosso país, 11% eram católicos, 19% evangélicos tradicionais e 52% evangélicos pentecostais ou neopentecostais. 52% dos estabelecimentos cristãos são de igrejas pentecostais ou neopentecostais. Outros 8% de espaços religiosos existem, não podem ser identificados para critério de pesquisa. Na grande maioria, irmãos, dessas igrejas, não há doutrina, não há um discipulado responsável, não há uma preparação teológica dos líderes e também não há nem conversão verdadeira. Pelo contrário, o que mais vemos é o quê? Roubo e descaração. Roubo e adultério. Então, será que nós devemos ficar em paz porque o Brasil é considerado cristão? Sendo que quando nós olhamos para a prática, só vemos pecado e descaração. Por isso que precisamos de pastores e mestres para doutrinar o povo de Deus. Irmãos, lembra de João Batista?
A missão de João Batista, preparar o caminho do Senhor e habilitar um povo preparado para Deus, o povo escolhido. Nós, irmãos, os jovens e adolescentes, são os futuros mestres, evangelistas, que devem preparar o povo de Deus para a vinda do Senhor. Estamos vivendo em tempos difíceis e que a tendência, sabemos sempre, é piorar. Precisamos, irmãos, de pastores fortes, de evangelistas fortes, moças fortes, homens e mulheres que não se vendem por qualquer coisa, de caráter, de honra, nobreza, santidade, no vestir, no falar, agir, no reagir, no pensamento, no olhar, na internet. Alguém perguntou assim para outro, né? Qual é o Instagram da igreja? Aí vamos supor que fala, é Igreja Batista Peniel, por exemplo. Aí fala, não. O Instagram da igreja é o Instagram de cada irmão. Os irmãos que são a igreja de Cristo. Aí o que os seus seguidores lá veem você postando? É musiquinha besta? É funk? É o quê? É só foto, selfie? Isso edifica em quê, pelo amor de Deus? Posts em besta, piadinha. Então, esse é o Instagram da igreja. John Wesley falou o seguinte: eu considero o mundo minha paróquia. Seu Instagram tem sido seu púlpito? Vemos agora recentemente o chamado Descende, que lotou estádios no Brasil. Jovens, com certeza havia muitos jovens sinceros ali. Mas quando vemos atitudes e pregações, irmãos, tão vazias, línguas incompreendidas, profecias entre aspas, pregadores liberais como alguns que não creem na inteireza das Escrituras como palavra de Deus e outros que não veem o homossexualismo como pecado. Esse tem sido o povo que está se levantando aí, ó. Pega a bandeira do Brasil e fala, a nação, né? Bem-aventurada a nação que Deus é o Senhor. Irmãos, Deus não tem sido Senhor sobre o Brasil, não. Tem vezes que Deus não foi Senhor nem de Israel. Os versos 12 e 13 nos diz então que os dons do Espírito não são para confusão e divisão, mas para o crescimento e unidade e aperfeiçoamento da igreja, sem doutrina e acompanhamento pastoral bíblico, discipular, não há aperfeiçoamento dos santos. E sem a reta pregação do Evangelho, não há nem santos para serem edificados. Então nós pensamos o quê? Aperfeiçoar os santos. Mas sem a pregação verdadeira, não tem o santo para ser edificado. Não tem convertido. Por isso que a maioria dessas igrejas, nem o pastor não é crente, quem dirá o povo. O propósito desses dons é para que cheguemos todos a uma só fé, a unidade da fé e ao conhecimento total do Filho de Deus, a ser homens perfeitos, adultos, maduros. E isso não tem a ver com idade, irmãos. Tem um que falou assim, pastor, como é que me dá uma repreensão dessa? Eu tenho 50 anos de crente nas costas. Eu falei, não. O cara fala, não, você só tem 1 ano de crente. Porque todo ano você repete o mesmo ano, primeiro ano. Tem idade, mas não tem maturidade. Maturidade tem a ver com intimidade e não com idade. Intimidade com Deus. Então, irmãos, ainda que nunca alcancemos nessa vida quem Cristo é, devemos lutar com todas as nossas forças para esta progressão em conjunto, não individual. Pois assim como um ferro afia outro ferro, diz Provérbios, assim um irmão deve afiar outro irmão. O termo serviço aí, que fala para o serviço,
quer dizer diaconia em grego, de onde vem a palavra diácono, né? De certo modo, na igreja, todos devem ser os diáconos, os servos, que buscam a reparação da igreja, o preparamento dos irmãos, tanto teológico, como a forma de conduta, como que a igreja está se portando. Então, devem estar sempre prontos e aptos para trabalhar no reino e para o reino. O tema recorrente aqui do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, é também o enchimento de Deus. Quer ver? Vamos aí, 3 versículos aí, ó. 3:19, Efésios 3:19. Os irmãos dormiram tarde, mas não cochila agora não, irmãos. 3:19. E conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Imagina aí, irmãos, conhecer todo o amor de Cristo, a altura, a profundidade, a largura, enraizado, alicerçado, habitando Cristo no coração. E então você vai ser tomado, arrebatado por toda a plenitude de Deus, preenchido por toda a plenitude de Deus. Verso 3, então, 3:9 fala sobre isso, tomado por toda a plenitude de Deus. Agora o 4:13, que nós acabamos de ler, cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus. Perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de graça. Agora, ser cheio de Cristo. Ser cheio do Pai, tomado por Deus Pai. Agora, ser pleno de Cristo Jesus. E agora no capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, malícia, mas enchei-vos do Espírito, cheio do Deus Trino, tomado pela plenitude de Deus Pai, crescer e estar pleno do conhecimento de Deus Filho e enchei-vos do Deus Espírito Santo. Esse é o chamado cristão, irmãos, para a glória de Deus. É o enchimento de Deus. O desejo de Deus para nossas vidas é esse. Que em conjunto sejamos todos cheios e completos de Deus em nossas vidas. E assim, sendo cheios de Deus, aperfeiçoados, unidos, nenhum de nós, irmãos, vai ter aquela inocência ruim de ser levado por todo o vento de doutrina, como uma criança, que, como alguém disse, Papai Noel ela acredita, Coelhinho da Páscoa ela acredita, é levado, é fácil, é ingênuo. Devemos ser, Jesus fala, na malícia como crianças, sem malícia, como uma criança, mas não no entendimento. Entendimento maduros, portai-vos varonilmente, ser homem perfeito, maduro. Então, hoje é assim, o bispo tal diz que eu tenho que tirar qualquer roupa que tem um furo do guarda-roupa. Está na moda isso aí. Fulano diz para passar o óleo ungido no carro novo, para não ter acidente. Outro pode tomar ceia em casa. Aí põe a televisão e o bispo fulano de tal, Leonardo, toma a ceia. Sendo que a ceia é mesa, comunhão. Como é que você tem comunhão só? Aí você está lá em pecado. Ah, não posso tomar na igreja, eu tomo em casa com um bispo fulano. Esse dia eu entrei na casa de uma pessoa. Dá até vergonha de falar. A pessoa aqui com um copo de água derramando na cabeça. E o televisão lá. Derrame essa água na sua cabeça. E eu fico, meu Deus. A que ponto chegamos? E não era presbiteriano, viu, irmã? Derramando copo. Pentecostal, neo. Então, irmãos, e se tratando da igreja é assim, aquela que tem a bateria ali. Aí a criança vai pro culto que tem bateria. Surgiu uma igreja com a parede preta. Aí a criança vai, porque tem a parede preta. Church, com luzes e fumaças.
são guiados pela artimanha dos homens e pela astúcia que conduzem ao erro, não ao acerto. E por fim, versos 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda justa cooperação de cada parte tem que justamente cooperar, ou seja, operar em conjunto, consolidar, estar solidificado em conjunto, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Alguém diz que a verdade sem amor é crueldade, e que o amor sem a verdade é hipocrisia. Que alguém fala, Deus te ama, venha e fique como está, é uma hipocrisia. O outro, verdade sem amor é crueldade. Portanto, toda verdade, por mais dura que seja, irmãos, na igreja do Senhor, deve ser dita com amor, para que no lugar de constrangimento, raiva, mágoa, chateação, haja restauração verdadeira e firmeza na fé, amém? E efetua o crescimento. Imagine um corpo inteiro se desenvolve, mas o braço fica encurtado. Então a pessoa não está em plenas capacidades físicas para exercer as habilidades que ele poderia exercer. Então muitas vezes a igreja amadurece, mas aqueles irmãos que permanecem imaturos é o bracinho cotoco. Não desenvolveu, não trabalha, só dá trabalho. Como o famoso a frase, quem não vive para servir, não serve para viver. Falta um culto de oração, aí não aprende a orar. Não sabe da necessidade dos irmãos. Aí não vai no culto de doutrina, aí vai acreditando nessas besteiras da internet. Não sabe argumentar, não sabe defender a fé. Às vezes não tem nem fé para defender. Aí não visita o irmão, porque tem gente que acha que só pastor que pode visitar, tem que visitar. Aí não visita o irmão. E não recebe nem visita também, para não sujar o tapete da sala. Não desenvolve o amor e não desenvolve a comunhão. Não evangeliza, não ganha almas para Cristo, não desenvolve na área da evangelização, não oferta, não envolve na ação social da igreja, não envolve com missões, imaturos. Em Cristo, que é o cabeça, irmãos, todo o corpo deve crescer bem ajustado, comunicação eficaz, consolidado, firme, pelo auxílio de toda junta, toda a medula, tudo a parte, nervo, tendão, todos trabalhando, todos cooperando. Se uma célula no nosso corpo para de trabalhar, a outra fica sobrecarregada, aí dá uma doença. Na igreja é assim também. Tem pessoas doentes, trabalhando demais, e outras folgadas, que não trabalham quase nada. E assim nós mesmos sejamos, irmãos, edificados por nós mesmos em Cristo. Se o outro não cresce, ele se prejudica e prejudica a mim também. Se eu não cresço, eu vou dar trabalho para o outro. Então todos nós não queremos prejudicar o corpo de Cristo, mas crescer até chegar à estatura completa. Amém? Então 3 aplicações aqui. Primeiro é que Jesus é o pastor supremo da igreja. Nós devemos seguir as suas ordens. Ele é o nosso capitão, ele sabe o que é melhor para nós. Segundo, o propósito dos dons é o uso dos dons. Não é deixar lá quieto. Crescimento, unidade, maturidade. A igreja cresce, a igreja ela se une, como nós vemos aqui os irmãos unidos trabalhando, e a igreja amadurece, quando um ouve o outro e crescem juntos. E por fim, na igreja saudável, é necessário essa cooperação, para que todos cresçamos até chegar no tamanho de Cristo. Amém? Irmãos, que Deus abençoe. E peço perdão se falei algo que não deveria, que os irmãos tenham misericórdia de mim.
Que Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Irmãos, nós vamos cantar Lá Está o Meu Tesouro. Convidar os irmãos a colocarem-se em pé. Depois nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que os desafios que foram apresentados possamos possamos de fato colocar em nossas vidas. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Graças a Deus. Curva a sua cabeça, irmãos. Nós vimos o que a palavra do Senhor nos ensina nesse texto assim tão claro, o Espírito Santo, ele nos capacita para que a igreja seja edificada. Em que ele tem lhe capacitado, como o pastor disse? Qual a área que Deus tem lhe preparado para servir? Você pode ser um evangelista, você pode ser um mestre, Deus tem te chamado para ser um pastor, quem sabe um missionário. Coloca a sua vida diante do Senhor, se você tem percebido esse chamado do Senhor em sua vida, de forma decisiva diante dele, coloque à disposição para fazer isso. O pastor falou sobre os desafios aí, quais são alguns desafios. Há tantas maneiras de nós podermos ser úteis, né? Os desafios missionários, os ribeirinhos, você pode ir aos ribeirinhos, você pode alcançar uma tribo ainda não alcançada, você pode alcançar o povo cigano, um dos povos menos evangelizados, como foi dito, ou o grupo menos evangelizado, pessoas surdas. Aí você fala assim, não, Deus, eu quero aprender a linguagem de sinais, a linguagem brasileira de sinais, para que eu possa testemunhar as pessoas que têm dificuldade auditiva em São João do Paraíso. Eu quero ser o missionário do Senhor entre esses que têm. Não, eu quero traduzir o culto durante a transmissão do culto para poder alcançar pessoas que têm dificuldade auditiva. São tantas maneiras, mas nós temos que colocar isso como uma realidade, como uma prioridade em nossa vida. Para aqueles que disseram que têm esse chamado do Senhor, mais uma vez, dedique a sua vida diante dele. Senhor, eu quero que o Senhor, através da ação do teu Espírito e da minha entrega diante do Senhor, eu possa ser capacitado para realizar a tua obra.
E para a glória de Jesus, irmãos, o propósito desse retiro, a edificação desse acampamento é que nós possamos crescer, para que nós possamos nos dedicar mais a Deus. Quem sabe sair daqui, de fato, evangelistas, pessoas como aconteceu com o pastor, o testemunho pessoal dele, dizendo, não, eu quero me entregar de forma mais direta para a obra do Senhor. Então faça isso nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Tudo como o texto sagrado diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos salvos. Pai amado, muito obrigado pelo que nós ouvimos, pelos desafios que foram apresentados. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conosco, Senhor, que tem acompanhado. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos uma capacitação através do Teu Espírito Santo para a realização da Tua boa obra. Pai amado, faz isso em nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, capacita o Teu povo, meu Deus, prepara o Teu povo. Atingir essa unidade da fé só é possível através de um alinhamento nas doutrinas santas. A igreja só pode estar em unidade, Senhor, quando ela está unida através do Senhor por meio das santas doutrinas, Pai querido. E então há esse fortalecimento, Senhor, quando os crentes estão em unidade pensando de acordo à vontade do Senhor. Ó Deus, para a glória do Teu nome, quantas coisas nós poderíamos fazer mais aqui em São João do Paraíso e outras cidades aqui representadas, quando nós nos dedicarmos, nos entregarmos ao Senhor de forma plena e deixar que o Senhor possa trabalhar em nossos corações. É isso que nós estamos pedindo ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu quero, Pai amado, também agradecer ao Senhor mais uma vez pelos donos desse local que têm nos cedido. Nós não teríamos nada para oferecer a eles. Eles financeiramente, eles não têm nenhuma necessidade, Senhor. Ó Deus, mas como Elias um dia disse, que como nós podemos servir? Nós temos algo, Senhor, que talvez seja precioso. Então pedimos ao Senhor, em nome de Teu Filho Jesus, que a Tua graça alcance essas vidas, Pai. E todo esse cuidado que eles têm tido, o Senhor possa, através da ação do Teu Espírito, continuar falando em seus corações. Eu quero pedir, talvez tenha alguém conosco que ainda não tem Cristo como Salvador. Ó Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, continua falando em cada coração. Eu oro ao Senhor no nome dEle, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, nosso culto está encerrado.